Agora sim, estamos! Muito bom, Opa! sejam bem-vindos, sejam bom demais! todos muito bem-vindos! A salva de palmas pro dia de hoje. Bom demais, hein? Hoje tá bom. Chegou! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Overflow Cast! Muito bom estar aqui com vocês. Esse programa vai ser hoje forte demais, mas antes da gente começar, eu quero que você clica aqui no joinha, começa a seguir o nosso canal, envie esse link para muitas pessoas, porque tudo que a gente está falando aqui é válido e é importante para o seu crescimento. A gente está só fazendo um overflow, a gente está fazendo um transbordo e eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Muito e eu bom. tenho certeza que se você tá olhando hoje, tá vendo hoje, tá escutando hoje o Overflowcast, pega lá os episódios que nós já gravamos e escute, que eu tenho certeza que o seu 2023 vai ser um romper diferente, você vai começar a trilhar caminhos diferentes. Não perca os outros episódios também. E mais, envie para os seus amigos, porque quanto mais pessoas têm esse tipo de conhecimento, mais pessoas vão te ajudar a romper isso e menos pessoas vão ficar perturbando você. Olha que alegria. Isso é muito bom, muito bom. E hoje o tema vai ser forte, hein? É, gente. Será que se merece ouvir o tema? Será que é questão de merecimento eles ouvirem o tema? Pois é, será que você merece ver o tema hoje? Eu não sei não, hein? E aí eu pergunto, você se acha uma pessoa merecedora? Você acha que você merece quando você ganha alguma coisa, quando você recebe alguma coisa, quando alguém te elogia, quando acontece algo exponencial na sua vida? Será que você fala assim, será que eu sou merecedor disso? E aí? Pois é, vamos falar sobre... O que a gente vai falar sobre hoje? Sobre exatamente isso, como aumentar o seu nível de merecimento. Talvez você tem Deus quer te entregar, talvez não, tenho certeza. Deus, ele quer te entregar coisas para a sua vida. Ele quer te entregar bênçãos para a sua vida. Portas estão sendo abertas para a sua vida. Estão rompendo na sua vida. Pessoas, amizades novas, novas conexões, novos networks. Deus tem encaminhado para a sua vida. Mas, como é que está o seu nível de merecimento? Se o seu nível de merecimento estiver baixo, você não vai conseguir identificar isso. Então, hoje nós vamos dar 3 ou 4 dicas, dependendo do horário, aqui do time. Da evolução. Vamos te dar essas dicas de merecimento para a sua vida. Vamos lá? Vamos lá. E, gente, na palavra de Deus fala sobre merecimento, fala sobre a falta dele e qual é o intuito de você não se sentir merecedor. E a gente tem que trazer sempre isso para o foco da eternidade. A gente tem que ter coragem de alcançar aquilo que já é nosso, né? Vamos lá? Vamos aos tópicos? Vamos aos tópicos. Tópico 1. Número 1. Sempre dê o melhor de tudo o que você faz, tudo aquilo que você se propõe a fazer. Dê sempre 100% de tudo na sua vida. É importante e necessário que você se entregue em que seja lá qual for o projeto que você esteja fazendo. Não aceite menos do que o máximo que você é capaz de entregar. Como assim? Você está num casamento, você tem que dar o seu melhor num casamento. Você está numa profissão, mesmo que provisória, está trabalhando provisoriamente para garantir o sustento, numa demanda emergencial. Seja o melhor, não por conta do patrão, nem tampouco por conta do salário, nem tampouco por conta da expectativa de retorno. O seu melhor de si tem que ser o seu lifestyle. Você tem que fazer o melhor em todo momento, em todo instante, tá bom? Isso é... Tem gente que é tão procrastinador que se sente impactado em fazer isso. Mas quando você virar essa chave, você vai ter uma agradável competição na sua vida, porque você vai se sentir mais amado. E quando se sente mais amado, mais merecedor a gente fica. Entendeu? E assim, gente, a importância da gente dar 100% naquilo que a gente propõe na nossa vida, né? Seja no relacionamento, como o Rafael falou, seja na nossa vida, no convívio de empresa, de trabalho, seja num esporte que seja num grupo em que você esteja participando, ou network, dê sempre o seu melhor.
Nas empresas, às vezes eu vejo, né? Inclusive, teve uma pergunta para mim no outro Overflow. Também você não pode esquecer, vai ter Overflow presencial dia 25 de março. Garanta sua vaga no Overflow, que é um dia extraordinário. Quem foi no último sabe o que aconteceu no final. Né? Quem foi, sabe. Só quem foi, sabe. Quem ficou, sabe. Sabe sim. Foi bom demais. Olha só. Quando a gente fala sobre dar o seu melhor, não é para os outros, é para si. Então você não vai se tornar um competidor querendo ser melhor do que as pessoas à sua volta. Você vai querer ser 1% que seja melhor de você mesmo, para você mesmo. Entendeu? A gente está falando sobre automerecimento e não aprovação de terceiros. Pegou? Guardou isso? É isso, gente. E assim, e busque sempre o seu melhor, foi o que eu estava tentando concluir aqui, dentro das empresas, né? Que é você fazer o seu melhor, que é você entregar o seu melhor. Porque eu estava contando um pouquinho da minha história, sabe, quando as pessoas, elas não entregam nunca o melhor delas, elas sempre retêm, né? Por quê? Porque eu não vou fazer... Por quê? Porque eu não vou fazer o meu melhor para o outro, o outro também não merece, sabe? Eu não vou fazer o meu melhor. Então, assim, nunca existe o melhor para o outro, nem o melhor para ela mesmo. Ou seja, quando você está num ambiente de trabalho e você quer aprender mais, tá tendo um tempinho lá, vai ler sobre alguma coisa. Você está fazendo o melhor para você e você também está fazendo o melhor para o outro. Como assim ele melhor para o outro? Porque quando você está adquirindo sabedoria para você com coisas do ambiente da sua empresa, eu tenho certeza que você vai estar vivenciando algo, projetando algo para o seu futuro, mesmo que não seja algo para o seu presente. Ficou um pouquinho claro ou ficou um pouco confuso? Não, tá claro sim, porque isso vai de encontro à lei da semeadura. Você está semeando cada vez mais. Quando você dá o melhor de si, você está semeando cada vez mais para o seu eu de amanhã. E seu automerecimento, a cada dia que passar, vai ser melhor. Sabe aquela coisa que você gosta de fazer e você acaba não conseguindo fazer? Por quê? Porque você protelou, procrastinou, seja qual for o nome que você deu. Você percebe que no fim do dia você fica chateado com você mesmo porque você não fez e você no fundo sabia que dava para fazer. Dava para fazer. Isso é um exemplo prático de você dar o seu melhor. Quando você tem a sua vida mais focada no hoje, no agora, de fazer a sua entrega de excelência, todos os dias vão ser um dia de crescimento. Com isso, seu automerecimento vai subir e, com certeza, a sua estima também vai ser renovada. Se acredite ou não, tá? Acredite ou não, você e a maioria da população mundial foi programado para dar errado. Mas por que foi programado para dar errado? Porque nós fomos doutrinados para dar errado, nós fomos reproduzidos de forma muito orgânica e não intencional. Então, quando os pais criam os filhos, tá? Não nem treinam e nem educam. Quando criam como animais criam, né? Ou seja, de forma orgânica, não intencional, acaba gerando uma série de crenças limitantes. E você acredita que o mundo que as pessoas que você vê desfrutando à sua volta é um mundo inatingível. Por quê? Porque eu não mereço, porque eu sou muito simples, porque eu não estudei, porque eu não fiz isso, porque eu disse sim, porque eu disse não. Seu cérebro vai arrumar um monte de desculpa, mas na verdade é que você é capaz sim, tá? Você é capaz de todas as coisas. E minha pergunta hoje para você é o seguinte: hoje você está vivendo a sua vida que você quer, que você deseja, né? Você está caminhando para isso, você já entendeu e está caminhando para isso, ou você ainda está na inércia vivendo uma vida medíocre? Por quê? Né? Porque assim, existem esses 3 pontos. Existe aquela pessoa que já entendeu e está caminhando, existe a pessoa que já está vivendo, sim, né? Sim. É claro que mesmo esteja vivendo, olha, já cheguei no meu ponto, eu estou vivendo. Tá bom. E tá bom, né? Ou tá então bom, aquela pessoa bom. que está vivendo aquela vida medíocre, né? Então, assim, ponto 2 é justamente isso. É para você não aceitar, se você está vivendo uma vida medíocre, é você não aceitar isso. E como que você não aceita isso? Rompendo essa barreira de mediocridade. É você buscando... Foi justamente aquilo que eu falei até um pouco do ponto 1. É você buscar ir além daquilo que você está. Ou seja, gente, tem muitas pessoas, olha, que reclama. Porque uma pessoa medíocre é aquela pessoa que só murmura e reclama. E, gente, coisa chata é você ter uma pessoa que reclama e murmura do seu lado. Porque a pessoa que reclama e murmura, ela fala aqui, vamos supor, né? Ela me procura, fala, reclama, tá reclamando, murmurando, vitimizando a vida dela. Eu vou ouvir, né? Eu vou ouvir, vou dar os meus conselhos, enfim, vou dar a minha mentoria. Agora,
Não adianta ela só murmurar, reclamar, se ela não colocar em prática aquilo que eu ensinar. Ela aprendeu. Exatamente. Agora, se ela não colocar em prática aquilo que eu ensinar, ela vai continuar o quê? Com a vida medíocre, murmurando, reclamando, e vai procurar outra pessoa, e o problema vai estar sempre no outro. Entende? Então, como é que eu faço para sair dessa vida medíocre? Colocando em ação aquilo que você está aprendendo. Tudo que você aprendeu, tudo que você leu, no mesmo dia coloque em prática, entregue. Faça um story falando, olha, eu aprendi hoje uma importante lição, quero compartilhar com vocês. Primeiro, você está transbordando, fazendo jus à palavra overflow. E maior é quem serve, maior é quem dá. Já falei sempre sobre esse assunto. Mas principalmente para você mesmo, já que o foco é auto-merecimento e você vai expandir isso, quando você pratica isso, você armazena na sua memória, você acredita também de uma forma muito maior. Então, quando sua energia está toda apontada para uma direção só, você chega lá. E eu aproveito para deixar a dica de um livro. A única coisa, procure e compre a única coisa, além dos livros que estão aqui, e em breve teremos outros livros, a única coisa, ou seja, quando você foca em uma única coisa, é aquilo que te move, você chega lá. Não tenha dúvida, você chega lá. Agora, se você ficar acreditando nas mentiras do seu cérebro, já era. Não, e é parar, exatamente, parar de acreditar nas mentiras e dar desculpas, né, gente? Porque quem vive de desculpas, né? Quem vive dando desculpas e falando desculpas não é bom em nada. Ou seja, vive essa vida medíocre. E mais, gente, o que eu canso às vezes de ouvir, a pessoa fala assim, não, Aline, eu trabalho muito, eu faço isso, faço aquilo, eu não tenho tempo. Gente, olha só. Todas as pessoas que romperam e foram fazer algo além, para sair desse ciclo em que você está hoje, porque é difícil, gente. Uau. É difícil para todo mundo. Por exemplo, olha, às vezes a pessoa tá naquela rotina cansada, né? Ou acorda cedo, vai para o trabalho, cuida dos filhos, tem que trabalhar, tem que tá ainda no CNPJ, tá na carteira assinada, aí ela quer empreender. CLT. O que ela tem? No CLT. O que ela tem que fazer? Gente, é realmente ir mais além. Ou seja, não tem horário para estudar, que estude de madrugada. Não tem como fazer, tem que buscar alguma alternativa. Por quê? Porque senão você vai ficar igual aqueles ratinhos atrás do queijo, né? Tem até aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. No queijo, né? Porque senão você não vai conseguir sair desse emaranhado nunca. Ou seja, você tem que entregar, você tem que ir além, você tem que suar. É sangue, é suor. Você tem que ter realmente, para sair dessa vida medíocre, você precisa ir além, entregar muito mais. Não adianta ficar reclamando. E isso nos leva também para o tópico 3, que é de algo fundamental. Algo fundamental, que é justamente o seguinte. O primeiro foi qual? O primeiro é que você fazer o máximo de si todos os dias. Isso. O segundo, sair da mediocridade, ou seja, você tem que ir além, você tem que romper essa barreira de ficar ali né, quem mexeu no meu queijo ali, ficar ali. Sair do ciclo, o ciclo da miserabilidade que você acabou entrando, ou te colocaram, entendeu? E o terceiro, ou seja, olha só como é que um está interligado ao outro. O terceiro é as suas amizades. Qual é o ciclo de amizade que você tem ficado? Quais são as pessoas que você mais convive? Porque, gente, às vezes as pessoas falam assim, não, mas não me influencia. E te influencia diretamente. Você pode achar que não influencia, mas o pensamento do outro te influencia, a forma como o outro te influencia, a energia do outro te influencia. Engraçado que esses dias eu estava num ambiente onde uma falava com a outra só derrota. Porque eu não consigo arrumar marido. Porque eu não consigo, é porque eu não consigo romper. Que não sei o quê. E uma alimentando a negatividade da outra. E elas achando isso assim, e rindo, e é verdade. Disputa de derrota. É disputa da derrota. E comigo é a mesma coisa. Eu sou mais frustrado de você. Gente, é um ciclo que não adianta se você não romper isso, ou seja, você tem que estar com pessoas e com amizade, com a energia, com a frequência alta,
modelar pessoas que estão rompendo barreiras, pessoas que querem, que estão na mesma pegada que você quer, ou seja, eu quero fazer isso, então eu vou fazer amizade com essas pessoas. Gente, um bom exemplo é você estar na Imersão Overflow. Quantas pessoas se conectam na Imersão Overflow? Por quê? Porque são pessoas que estão indo para um ambiente no qual quer romper barreiras, no qual quer evoluir mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Ou seja, ninguém está ali de bobeira. As pessoas querem evoluir, as pessoas querem sair desse ciclo. E justamente você vai encontrar esse tipo de pessoa, já vai ser muito fácil para quê? Você começar a amizade com essas pessoas que estão na mesma caminhada. Mesma caminhada. Gente, quando você entra numa mentalidade de crescimento, de expansão, você vai ver que as coisas velhas não te agradam mais. Você vai deixar as coisas que para trás ficaram. E você vai seguindo para as coisas novas, como diz na palavra de Deus. Então, de nada adianta você se alimentar e você querer entender sobre esse assunto e você voltar a um convívio medíocre com pessoas medíocres. Há um momento em que você vai cruzar um certo deserto, e esse deserto é para que você expanda e aumente o seu autoconhecimento, que você pare de olhar para o externo e olhe para o seu interno. Quando você se sente limitado, quando você está num deserto, quando você está nos seus invernos da vida, e falamos isso na nossa imersão presencial Overflow, você para de usar os recursos externos e conhece o potencial verdadeiramente de quem você é. Quando você sabe de verdade de quem você é, tem clareza de identidade e aquilo que queima seu coração, queridão, ninguém te freia, nem somente te segura, ninguém é capaz de te segurar, entendeu? E isso também diz na palavra de Deus, né? Mas eu vou deixar para a próxima. E aí minha pergunta é, qual é a vida que você quer viver? O que você deseja viver? Olha, eu desejo ter um casamento. O que você está fazendo de merecimento para ter esse cara, né? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Porque tem gente que se separou, tem gente que viveu algumas crises na infância, adolescente, viveram problemas, traumas, que não se acham merecedoras. Que não se acham merecedoras de ter um casamento, ter uma família, ter esse tipo de aliança. E aí a sua mente começa a colocar um monte de desculpas, e um monte de culpa, às vezes, até mesmo em você, das suas ações ou daquilo que você viveu. Então, assim, essa pergunta vai levar para o quarto tópico, né? Que qual é o nível? Você tem que você tem que saber viver o nível que você deseja. Né? Você tem que vivenciar esse nível, né? Você tem que desfrutar um pouco desse nível no qual você deseja chegar. E eu vou dizer aqui, voltando um pouquinho, volta aqui, quando a Vasa falou sobre CLT, eu quero dar uma recomendação para vocês: não saiam da CLT. Não saiam enquanto vocês não aprenderem a empreender sendo empregado. Quando você aprende o intraempreendedorismo, quando você começa essa jornada já trabalhando, aí sim, você começa uma virada de chave. Agora, se você tem mentalidade limitada, se você está ali só para colher o fruto, se você não encara desafios, então é o momento de você botar em teste, botar em prova, para que você depois possa avançar. Esse fim de semana, fala, amor. Não, isso me fez lembrar, porque lá no Overflow me fizeram uma pergunta assim. O que me fizeram assim? Quais foram os 3 passos? Quais foram os 3 passos que fizeram você se tornar uma grande executiva? E aí eu respondi, claro que eu não vou dar os 3 passos aqui. Se você quiser saber, você vai no Overflow que você vai saber, porque a gente também vai falar muito sobre isso. 25 de março. Sobre gestão, enfim. Também vamos falar sobre esse tópico, mas eu vou falar um deles. Foi o seguinte: antes de eu querer ser algo, antes de eu querer me tornar algo, eu preciso ser aquilo, eu preciso estudar aquilo. Ou seja, comecei como telemarketing e eu estudava sobre gestão de pessoas. Eu não era gestora, eu não era líder de equipes ainda, mas eu estudava por aquilo. Ou seja, eu já me preparava para um futuro que eu já saberia que era o meu futuro. Entende? Aí é que está a pegada do negócio. Então, se você quer ser um empreendedor ou uma empreendedora, estude isso mesmo sendo empregado CLT. É isso que o Rafael está falando. Estude isso, faça esses passos mesmo você sendo CLT. Quer ver um exemplo? A gente estava conversando esse fim de semana com uma pessoa que trabalha em aplicativo e tudo mais. E estava falando sobre a margem que fica para ele. Ele falou, eles poderiam ser um pouco melhor, né? Eles poderiam ser mais, né, igualitários.
A grande verdade é a seguinte, a empresa que está pagando para ele, até hoje está operando em prejuízo. Então imagina só, se no fim do mês, ao invés de você receber, você ter que pagar. É assim que é a mentalidade do empreendedor. Até chegar ao seu break-even point, você vai tirar do bolso, filho. Você tem ideia do que é ralar igual um doido e falar assim, caramba, fechou o mês, falta só eu pagar só isso, porque alguma coisa foi pago? É assim que você vai começar a virar a chave. Você vai entender que nem tudo é receita. Agora, quando você acredita no que queima seu coração, você sabe que isso é apenas mais um passo para você alcançar os seus objetivos. E aí você não está nem aí para a questão do dinheiro, você está focado no valor. Existe uma diferença muito grande, tá bom? Em valor e preço. Então, quando você tem valor para entregar, o preço é o que menos importa. Daqui a pouco a chave vira e você vai decolar. É assim que acontece. Eu só queria deixar esse ponto aqui que me veio à memória. Eu acho fantástico isso, né? Eu acho que é isso. Então, a gente já falou aí os pontos. Eu nem sei falta quanto o tempo. Quarto ponto. A gente está com 21 minutos ainda. Estamos voando. Estamos voando. A gente também, às vezes, confunde um pouco de aprender com informação. Aprender é o seguinte. A gente está dando informações para você. Você só pode dizer que aprendeu se você colocar em prática. Aplausos para nós. Gente, tem que colocar. Se você não colocar em prática, você vai ser um obeso de informação. Você vai estar com a barriga e a mente cheia de informação. E quando você está com a barriga cheia, como é que você vai fazer a barriga? Nem te conto, né? Então é isso aí. Sai o que não deve, né? Então, mesma coisa com a mente. Você está muito teórico, você sabe de muito, você vira um baita de um julgador, você olha para todo mundo e fala assim, aquele ali não é tão bom, como pode ele ganhar tanto não sendo tão bom? Porque ele está colocando em prática, mesmo que seja o pouco que ele aprendeu. Sabe por que as pessoas fazem isso? Que aprendem isso aqui e conseguem virar uma chave? Porque ele virou a chave principal, que é a do automerecimento. E é sobre isso que a gente está falando. Você tem que entender que você não vai chegar num ponto ideal para depois você virar essa chave. Você vai virar essa chave no percurso. Você tem que começar. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que entrar no modo execução. Sabe, o meu irmão é federal, rodoviário federal, e ele fala que o cérebro tem 2 pontos. E é uma analogia na luta também. Funciona muito isso. A gente conversa sobre isso. Sobre condicionamento. Você tem o modo de ataque e o modo de sobrevivência. Quando você está lá em combate, você está no modo de ataque. Tem momentos que você vai virar uma chave e vai virar modo de sobrevivência. E que modo você está com a chave virada? Modo de sobrevivência, você está pegando dinheiro, pagando boleto, dormindo e acordando. Modo de ataque, você continua fazendo essas coisas, mas você vai avançando para a batalha. Mesmo que seja focado com um inimigo grandão lá, mas você vai avançando. É o modo de ataque. Vire essa chave. Automerecimento também pode ser considerado você virar a chave para o modo de ataque. É isso. E às vezes as pessoas ficam assim, mas é porque eu não tenho apoio. Sempre tem uma desculpa. Gente, foi aquilo que eu falei, sabe? Assim, não tem que... Essa desculpa, palavra desculpa tem que sumir da sua mente, tem que sumir da sua cabeça, sabe? Então, assim, as dificuldades, elas vão aparecer sim, mas a pessoa realmente só consegue algo quando ela entende que não tem que ter desculpa, tem apenas um foco, um objetivo e uma meta a ser alcançada. Então, todas as outras coisas que entrarem no seu caminho, é óbvio que você não vai... né? Isso eu estou falando de um modo... né? Você vai começar o quê? A resolver esses problemas. A resolver coisas para que você não saia, para que a sua rota... né? Nem que você assim, olha, estou aqui, estou nessa direção. Encontrei aqui um empecilho, que é essa taça. O que eu vou fazer? Eu só vou ajustar a minha rota. Né? Pode ser que demore um pouquinho mais daquilo que você estava pensando, pode ser, mas você vai ajustar a sua rota, mas você vai continuar seguindo em frente. O que não pode encontrou um empecilho, e agora, olhei para o lado direito, olhei para o lado esquerdo, não tenho saída. Tem sempre uma saída. Tem sempre algo que você pode fazer, sim, para continuar seguindo naquilo que você tanto deseja para a sua vida. Olha, eu vou deixar algumas dicas a mais aqui, para que a gente possa avançar, né? Primeiro, imersão Overflow presencial, 25/3, aqui no Rio de Janeiro. É fora da curva, você vai tratar sobre automerecimento, tá bom? Uma certa vez eu estava no mar e a pessoa tentou assim depreciar alguma coisa, falando assim, Rafael, eu avancei algumas coisas na minha vida, eu não sou hipócrita, né? Porque no Brasil, você ser bem-sucedido é quase que uma ofensa, né? Um dano moral. E a pessoa falou assim, tentou invalidar, falou assim, mas você veio, né, de uma família. Eu interrompi, já falei isso até no podcast. Falei assim, olha, eu fui programado para ser fracassado. Eu sei disso.
entendeu? E calou a outra parte, né? Por quê? Tentando tirar o merecimento. Ninguém chega perto do meu automerecimento, porque isso está mais do que blindado, entendeu? Você tem que praticar isso. Eu quero que você leia um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Dá uma lida, porque ser imperfeito e assumir suas imperfeições é um passo principal para você conhecer Jesus. Porque se você é perfeito demais, ele não veio para os que são, mas ele veio para os doentes, ele veio para os fracos, ele veio para os loucos, ele veio para os que não são, para que sejam. Então, você tem que ser brabo para falar assim, tô nem aí se eu sou imperfeito, eu só sei do seguinte, eu sendo imperfeito, eu faço. Melhor do que os que buscam perfeição para ficar apontando dedinho e falando da vida dos outros, né? Vai cuidar da sua vida. Não, e sem falar que, né, às vezes as pessoas pensam assim, mas fulano que conseguiu aquilo porque ele é muito pra inteligente, ele é muito inteligente, ou para ela é fácil. A gente sempre busca nos depreciar, né? Ou então, não, porque fulano é muito bom nisso. Gente, realmente, às vezes a pessoa pode até ter uma facilidade, pode até ter um talento, mas vocês já repararam que algumas pessoas que têm talento e outras não têm talento, ela tem um esforço. Às vezes a pessoa que realmente tem um esforço, ela vai muito mais além do que o talentoso, porque o talentoso, ele acha que ele é tão bom em tudo, que ele fica parado naquilo ali e ele não consegue progredir ou ir além. Agora, quando a pessoa que é esforçada entende que ela precisa empregar muito mais energia, não tem ninguém que pare uma pessoa com energia alta, com determinada, com a frequência elevada, não tem. E uma coisa que eu sempre falei, gente, eu não sou inteligente. Nunca me considerei inteligente, mas eu me considero uma pessoa focada, determinada naquilo que eu quero. E quando eu quero, não tem raio nenhum que me faça tirar da minha rota. Agora, beleza? Uma das coisas que eu quero botar aqui para vocês, eu estou dando várias chaves para vocês tomarem nota, gente. Atrás dessa câmera tem vários papéis presos por imã. Depois eu vou organizar um pouquinho ali. São de anotações. Tá faltando algumas coisas ali. Está atrás um do outro. Tem várias páginas atrás ali. Por que eu faço isso? Porque quando você exercita o cérebro, você começa a colocá-lo em prática, criando trilhas. Anota aí, 1 Coríntios 2,9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, nem a sua, tá? O que Deus preparou para aqueles que o amam. Uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, que vira uma chave, logicamente, claramente, passa a se sentir amada por Deus. Pode ter sido desprezada pelo marido, pelo cachorro, pelo vizinho, pelo pai, pela mãe, pelo empregador, que às vezes defrauda as pessoas, mas quando você tem automerecimento, você sabe quem você é, cara, ninguém segura. Por quê? Porque quando você tem automerecimento, logicamente você vai se sentir amado pelo Pai, você já é amado, agora você passa a se sentir amado. Então, guarda 1 Coríntios 2,9, bota colado ali no seu local de leitura diária, escreva de punho, não digite, escreva de punho, olha que eu sou contra escrita, mas isso é necessário. E, cara, você é merecedor. Você está aqui por um propósito, você tem algo nobre para fazer, isso não é uma palavra genérica. Você não veio para cá por um acaso, senão seria perda de tempo, ficar trabalhando, comendo, bebendo, pagando boleto, esperar a velhice chegar, te arrebentar com a saúde e te morrer. Você tem algo próprio a fazer aqui, você tem um propósito firme. Agora, você tem que desenterrar isso que está guardado num poço de mágoas, e você tem que limpar isso. Entendeu? Como limpar isso? Cara, se ame. Leia o livro lá, Coragem de Ser Imperfeito, que só o título já dá a resposta, né? E é isso, justamente isso que eu ia falar. No âmbito espiritual, geralmente as pessoas que não se acham merecedoras são pessoas que elas não se acham merecedoras ao ponto de não se perdoarem. Porque se acham realmente que elas não merecem, porque ou elas erraram, se sentiram erradas em algum momento e elas acham que nem elas merecem perdão. Como que você não vai se perdoar se Jesus veio para justamente perdoar a todos nós, levar todos os nossos pecados? Se Ele te perdoa e Ele te ama e Ele é o seu Pai e Ele está te dando todo o acesso ao reino dele, ou seja, você é filha de um rei, você tem todo esse acesso, então você é merecedora sim.
Libere esse perdão para você, libere esse perdão para seja quem for que tenha te magoado e vá correr atrás daquilo que Deus quer te entregar. Foi aquilo que eu já falei. Corre na frente, corre atrás, corre na trás. Corre logo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão assim, olha, com a bênção colada. A bênção nem sai. Às vezes a gente vai fazer, sai bênção, a bênção não sai, a bênção está colada. Mas por que a bênção está colada? Porque existem algumas chaves espirituais, assim como o perdão, sabe? Por quê? Porque é algo difícil. É algo que está lá, às vezes está intrínseco dentro de você, é algo que assim, te magoa, te machuca tanto, que te fere tanto que você não consegue se perdoar. E é justamente... Deus, ele trabalha assim, às vezes é nesses problemas, nessas imperfeições e nesses problemas que a gente acredita que tem, carrega, é que ele quer liberar tudo aquilo que a gente tira da escuridão e traz para a luz. Jesus entra na nossa vida e entrega para a gente o reino no qual ele quer entregar. Ele não quer te dar migalhas, você não foi feito para migalhas, você não tem que receber migalhas, você foi feito para receber e estar dentro do reino de Deus, da presença do Senhor e receber tudo o quanto ele quer te entregar, tá bom? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Você tem lá suas desculpas, você não vive mais, mas porque ele vive em você. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Hoje eu estou muito Bíblia, né? A qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu tenho vindo insights, eu tenho buscado aqui para ler, seguindo o critério do princípio da palavra na sua completude. Então, você já está crucificado em Cristo, você não precisa mais carregar esses pesos. O que eu quero dizer é que você agora tem que viver pela fé. E eu tenho certeza absoluta que, assim como o cara que escreveu esse livro aqui é um cara que não tinha merecimento, tá? Mas eu fui crucificado em Cristo, tem um livro aqui, e um cara absolutamente improvável se tornou um cara provável e virou um fato. E você também é um fato. Você é uma pessoa provável. Agora, o que você precisa fazer? Escrever um livro, cada um tem a sua vocação, o seu chamado, entendeu? Mas quando você aprende com aqueles que venceram aquilo que você está batalhando, você se fortalece. Quando você conversa e assiste sobre assuntos daqueles que estão batalhando no mesmo caminho, no mesmo propósito, por isso que imersão presencial Overflow é fundamental, porque as pessoas são um conjunto de pessoas imperfeitas, mas que estão buscando mudar, elevar sua frequência, elevar seu nível de excelência, estão buscando caminhar com pessoas que estão buscando subir de nível e, consequentemente, sobe de nível. Anota aí, só falam mal de pessoas que estão apresentando resultados. Então, ao invés de você ficar chateado porque está falando mal, eu te confesso, já fiquei chateado. Hoje em dia, quando eu vejo que tem alguém falando mal, eu fico tão feliz. Teve um camarada que falou para uma galera que eu sou o Superman. A gente não precisa de um Superman. Eu falei, quase que eu abri aqui e falei, caraca, esse cara me conhece. Ele me conhece. Mas é isso. Aí a chave virou, não me firo mais, ao contrário. Eu falo assim, estou funcionando. E outra coisa, se você acha que está fazendo pouco, é porque você está voando. Você pode perceber que quando você está num carro velho, todo quebrado, e você dá, 50 por hora, o carro está tremendo todo. Agora, quando você está num avião, num jato, 800 km por hora, você olha a janelinha dele assim, parece que você está devagarzinho, né? Por que será? Porque quando você está voando, mesmo que você está em altíssima frequência, altíssima velocidade, você nem percebe. Você olha as pessoas falando mal, você olha assim de baixo, assim, nem ouvi. Gente, isso é diferente de altivez, de orgulho, tá? Não, você não tem que ter soberba, não. Isso é bom senso. Isso é bom senso. Uma vez eu estava acho que a gente já vai fechar, né? Deixa eu só dar esse exemplo. Uma vez eu estava no Uber, muito tempo atrás, me veio essa memória, eu conversando com o rapaz do Uber, e aí ele falando lá da história da vida dele, não sei o que, aí ele, mas eu não sei se eu sou bom. Eu falei assim, olha, naquilo que você for bom, você tem que falar que você é bom. Porque se você não fala que você é bom, se você não entende que você é bom naquilo, ninguém vai dizer que você é bom. Isso não é soberba, isso não é altivez, isso não é orgulho. Você é bom, você é um bom motorista? Eu sou uma boa motorista. Ok, então você é um bom motorista. Isso não quer dizer que você é orgulhosa por conta disso. Eu sou bom naquilo que eu faço. E é isso, gente. Você tem que saber naquilo que você de fato é bom e se orgulhar disso, não de um orgulho ruim, não de um orgulho de olhar acima, né, do outro, não de altivez, não. Até porque isso, na verdade, só te afasta das bênçãos do Senhor.
né? Então, não é isso. Existe essa grande diferença. Mas é isso que o Rafael está falando, é justamente isso. Porque a pessoa, quando não está na sua frequência, ela vai te detonar, vai falar mal de você e tudo bem. No início, por isso que a gente sempre fala em treinar a mente. Porque o treinar a mente é isso. Às vezes, existem algumas coisas que vão acontecer que a gente vai deixar um pouquinho chateado. Beleza, sim, você está treinando a sua mente. Vai chegar um momento que você vai estar rompendo tanto, você vai estar voando tanto, que você vai falar assim, ok, eu já passei por essa fase, próximo nível. Beleza? Fechou em forte demais isso, hein? Forte demais. Deixa eu te falar, quando você se olhar no espelho e se achar ruim, entenda que você carrega a imagem do seu Criador. Todos nós temos essa imagem carregada. Ele confiou tanto em você que ele botou a semelhança dele em você. Então, perceba isso. Isso é muito forte. Você tem um merecimento só em ter a imagem daquele que te criou, a imagem do Criador. Você é segundo a sua imagem e a sua semelhança. Tem pessoas que falam besteira, falam assim, não, mas isso é no âmbito espiritual. Imagem é imagem. Semelhança é semelhança. É físico, filho. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ele confiou tanto em você que você é semelhante a ele. Tá bom? Muito bom falar sobre isso, é muito bom quando você entender que você é amado, você é querido e você é merecedor sim, mesmo você tendo vacilado, errado, tudo tem um recomeço, dá mais trabalho, mas recomece. É isso aí, pega toda essa informação e aplique no seu dia a dia. Se não, já viu, né? Foi muito bom estar aqui com você, coloque aqui nos comentários os temas, que você quer que a gente fale, os temas que a gente fale aqui com você. Coloque aqui se tem modificado, transformado a sua vida e também transborde na vida do outro, sabe? É tudo aquilo que a gente faz aqui, a gente aplica e passa adiante, tá bom? Um abraço! Grande beijo! Tchau, tchau! Mais um Overflow! Foi! Abraço!